seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casal. Hoje eu vou trazer um tema que os casais sempre falam e eu acredito que é fundamental para a nossa construção enquanto pessoa e para a nossa identidade na relação. Desenvolvendo a sua inteligência emocional na relação. Perceber seus pensamentos diante de uma situação que envolve a relação, perceber como se sente emocionalmente, como estava se sentindo ao longo do dia, é fundamental para que você entenda o que é seu, o que é do outro. Para que você entenda que o outro não tem responsabilidade pelas emoções que você está sentindo, mas que essa responsabilidade é toda sua. E você precisa acolher essas emoções, entender quais os comportamentos elas despertam e depois disso, como você pode agir de forma diferente e ter um comportamento mais assertivo diante do relacionamento. Sabe aquelas pessoas explosivas que do nada explodem e que o outro não consegue nem entender o porquê isso aconteceu? Muitas vezes isso está ligado aos pensamentos e às construções que você faz no decorrer do seu dia, no decorrer da sua rotina, e isso acaba sendo transbordado na relação. Aceitar a sua humanidade e a humanidade do outro é fundamental. Perceber que é natural passar por estados emocionais negativos, como a tristeza, como a raiva, como o medo, como o rancor, como a insegurança. Faz parte da vida e que não necessariamente pausar o diálogo, se você não estiver bem, vai soar como algo ruim. Ao contrário, você vai trazer para o outro que naquele momento não dá para continuar conversando, porque suas emoções negativas estão ali, permeando você. E se você não tiver cuidado com elas, aquela conversa que poderia terminar de uma forma tranquila, pode terminar em uma discussão. Afinal, as emoções negativas elas começam a se fazer presente e controlar o comportamento que essas emoções influenciam, às vezes é muito difícil, principalmente quando a gente aprende a resolver o problema gritando, esperneando, falando mais alto, brigando. Esse comportamento acaba sendo repetitivo em nossa vida. Compreender seus gatilhos emocionais e não culpar o parceiro por isso é fundamental. Não é o outro que desperta algo em você. Ele pode até ter um comportamento que mexe com você de alguma forma, que desperta algum gatilho, mas compreender qual é esse gatilho e como você vai resolver isso é uma questão sua, não é uma questão do outro. Até porque nós somos responsáveis pelos nossos comportamentos, nós conseguimos melhorar e mudar o nosso comportamento, mas nós não conseguimos mudar o outro. Então, não dá para culpar o outro e querer que o outro mude algo que é meu. Questionar-se sobre o que em sua história pode ter gerado o gatilho, o que fez despertar o gatilho emocional na qual você acaba se desequilibrando, na qual você acaba perdendo o controle emocional. A inteligência emocional não é sobre controlar as emoções, é sobre decidir que comportamento eu terei diante das emoções. E é onde faz toda a diferença. Pergunte o que deseja fazer com esse sentimento. Qual ação você pode executar para que essa emoção ela não seja transbordada da forma que ela chega para você? O autoconhecimento ele é fundamental para cultivar uma boa relação, ter conhecimento de suas virtudes, de suas limitações, saber compreender suas próprias emoções, identificar seus pensamentos e questionar a validade da sua interpretação em relação à fala do outro ou ao comportamento do outro. Essa questão de eu acho que ele está fazendo isso. Não, você não acha. Pergunta a ele o que de fato ele queria dizer. Você não tem que achar nada, você tem que entender o que o outro realmente queria dizer. Você não tem que deduzir, você não tem que adivinhar, você não tem que tentar entrar na cabeça do outro. Ao contrário, você precisa entender o seu comportamento, as suas emoções. O outro
É responsabilidade dele, é questionamento dele e você não vai conseguir mudar isso. Em uma relação onde temos mais contato com a nossa vulnerabilidade, muitas vezes nos armamos para parecer fortes. Quando nós não temos contato com essa vulnerabilidade, nós nos armamos porque nós não queremos mostrar para o outro as nossas imperfeições, os nossos defeitos, os nossos pontos fracos. E quando o outro traz isso à tona, a nossa reação é de explosão. Afinal, quando eu explodo, eu acabo aquele sofrimento de ter que mostrar para o outro a minha vulnerabilidade. Mas a relação no qual eu consigo ser vulnerável, ela agrega tanto porque o outro consegue olhar para mim e entender que eu não sou perfeita e que tem coisas ali que precisam mudar e eu entendo que eu não preciso cobrar a perfeição do outro. Quando você tiver um comportamento explosivo diante da sua relação, se questione qual a vulnerabilidade você está escondendo ali. O que é que você não quer que o outro perceba? Porque é mais sobre você do que sobre o outro. Não é o outro que movimenta as suas emoções, é você que se permite agir conforme as suas emoções. Tratar as nossas feridas emocionais é fundamental. Dessa forma, nós não sangramos no outro o que sangra dentro da gente. Então, entender quais são as suas feridas emocionais que geram gatilhos emocionais para que você tenha respostas muitas vezes agressivas. Um outro ponto. Aprende que o outro não é um bonequinho no qual você conduz da forma com que você quer e você fala para ele, eu preciso que você mude isso. E no conto de fadas, no passe de mágicas, ele vai mudar. A vida não é isso. Cada pessoa tem a sua história de vida. Então, não dá para você ter um desequilíbrio emocional porque o outro não está mudando o que você deseja que ele mude nesse momento. Ele não vai mudar nesse momento. Ele vai mudar no momento que ele perceber que é fundamental para ele, que é apropriado para ele. E como diz o meu queridíssimo esposo, nem tudo é no seu tempo, nem tudo é do jeito que você quer, nem tudo é na sua hora. As coisas acontecem quando a gente sente a necessidade de que elas precisam acontecer. E não adianta você brigar, você querer mandar, você querer dizer o que eu tenho que fazer. Cada vez que você faz isso, você me traz para mais distante de você. E você me faz entrar em um cabo de guerra dizendo, eu vou fazer do jeito que eu quero fazer. Então, foi-se o tempo no qual eu tentava fazer com que meu esposo atendesse todas as minhas expectativas e minhas necessidades. Hoje já estamos caminhando para 11 anos de casados, então dá para perceber o quanto foi trabalhoso e o quanto foi gratificante. Construir uma relação mais saudável, construir uma relação no qual perceber o limite do outro e perceber as minhas emoções diante do limite do outro faz parte disso. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Os conflitos, as confusões que estão na relação é 50% de um, 50% de outro. Qual é a minha parte diante do desequilíbrio emocional que muitas vezes tem no meu relacionamento? Qual é a sua parte diante do desequilíbrio emocional que muitas vezes tem no seu relacionamento? Para de culpar o outro, para de dizer que o outro não muda, para de dizer que o outro não se transforma. Quem é você dentro dessa relação? O quanto você está tentando fazer com que o outro seja um bonequinho fantoche, no qual você possa manipular e mudar. Inteligência emocional não é sobre isso. Inteligência emocional é também entender as limitações do outro e entender que você jamais vai conseguir mudar o outro, porque a mudança é um desejo interno e não externo. Não é você que transforma as pessoas, você transforma a sua vida, você transforma os seus comportamentos. E talvez, quando você transforme a sua vida e os seus comportamentos, o outro se transforme. Engraçado isso, né? Mas muitas vezes nós temos do outro o que nós permitimos ter. Quando nós mudamos a forma com que nos relacionamos com o outro, essa relação muda. Não pelo outro, mas porque eu comecei a mudar na relação. Não espere a mudança do outro, comece você a mudança que você tanto deseja. A abertura entre um casal pode trazer desconforto no início, pode trazer uma quebra do encanto, afinal essa abertura vai acabar todo o encanto que existe ali, não necessariamente. Essa abertura, ela acaba trazendo ainda mais conexão. Eu sei que são duas pessoas imperfeitas tentando construir uma relação saudável, uma relação
que vai fazer tudo para dar certo. Você quer que dê certo? O que é que você tem feito para que ela aconteça dessa forma? A construção de uma relação saudável envolve paciência, dedicação, renúncia de julgamentos e críticas. Envolve empatia. Não olha para o outro com um olhar crítico de eu já falei isso tantas vezes e na sua fala é amor, mas já conversamos sobre isso, você poderia fazer diferente. O seu olhar vai dizer o que realmente você está dizendo, vai dizer sobre as suas críticas, sobre os seus julgamentos. Então, conecte a sua expressão verbal com a sua expressão corporal. A inteligência emocional perpassa por se perceber diante da vida e não culpar o outro diante das suas emoções. Dúvidas, questionamentos? Passa no meu Insta, @psicaroline Lemos. Vai ser um prazer receber você por lá.